E aí, gente, que é o John com mais um vídeo. E se você acompanha o canal, você já viu que eu fiz alguns vídeos no passado sobre BIOS, especificamente como você configura BIOS para dar boot pelo pendrive. E várias pessoas tiveram essa dúvida de o que é BIOS e como ela funciona. Então hoje eu vim explicar para vocês. Basicamente, BIOS é uma sigla para Input e Output System, que significa Sistema Básico de Input e Output, que nada mais é que um circuito que fica na placa-mãe, que a partir do código que tem num circuito CMOS, que é onde o programa da BIOS é guardado, faz a inicialização do hardware do sistema. Você viu que eu falei um circuito CMOS. Basicamente ele vai guardar o código da BIOS e as configurações do código da BIOS. E como ele é um circuito CMOS, ele precisa estar sempre alimentado por energia. Por isso que tem a bateria da placa-mãe, que em inglês é conhecido como CMOS Battery, porque ela mantém as configurações do CMOS salvas. Então, se um dia você fizer alguma cagada na sua BIOS e quiser resetar ela, é só remover a bateria da placa-mãe e colocar a bateria de volta, e ele vai resetar as configurações para configurações de fábrica. E aí vale um adendo, BIOS ele é um programa de baixo nível que ele sempre vai rodar quando o computador liga, ele vai gerenciar o hardware, começar a fazer o boot do sistema operacional, e quando o sistema operacional estiver rodando, ele toma o controle e gerencia tanto o hardware quanto a integração do hardware com o sistema operacional. Mas alguma coisa tem que inicializar o sistema operacional, e é basicamente isso que a BIOS faz. Mas tem um grande detalhe aí, se você acompanha o canal, você já viu que eu fiz as versões atualizadas dos vídeos de configuração de BIOS, e é porque as coisas mudaram. BIOS ainda chama BIOS porque as pessoas se acostumaram a chamar de BIOS, mas hoje em dia é muito mais comum você ter UEFI, que significa Unified Extendable Firmware Interface. Basicamente são as BIOS melhoradas. E diferente do que eu disse antes sobre todo o código tá no CMOS da BIOS, no caso de UEFI é um pouco diferente. Tem uma partição no próprio HD que guarda algumas configurações, apesar do CMOS ainda ter parte do código da UEFI. E vai ter exemplos aí na tela, mas de forma geral, se você está usando um mouse, você está usando o UEFI, e se você só usa o teclado, você está usando uma BIOS. E como o UEFI é uma versão melhorada de BIOS, além da interface gráfica, você vai ter mais funções. Mas aí vai depender do fabricante, vai depender do que o fabricante quer colocar na placa-mãe, e isso varia bastante. E assim, agora que a gente já sabe o que a BIOS faz, existem atualizações de firmware de BIOS. E eu queria fazer essa parte desse vídeo aqui para avisar vocês sobre algumas coisas. Como eu já expliquei antes, a BIOS gerencia o hardware e dá o boot no sistema operacional. Agora, se você tiver algum problema na sua BIOS, a sua placa-mãe não vai conseguir inicializar o hardware e subir o sistema operacional. Se você tiver algum problema durante a atualização de firmware, como a BIOS gerencia como o seu computador vai ligar, se isso tiver quebrado, meio que é um problema, porque a sua placa-mãe não vai conseguir subir o seu sistema operacional, por exemplo. Sinceramente, cuidado com o update de firmware. Claro que existem formas de você restaurar a BIOS do seu computador, depende do fabricante, tem fabricante que não tem, e dependendo do fabricante, de como funciona restaurar a BIOS, claro que existem fabricantes que é mais simples, tem placas-mães que tem duas BIOS e aí você pode trocar em qual que você vai dar o boot, tem fabricantes que você consegue colocar o firmware num pendrive e executar uma combinação de botões para você conseguir restaurar a BIOS, mas nem sempre isso funciona. Então se um dia você for atualizar o firmware da sua BIOS, cuidado. Não faça isso se existe a chance da sua energia cair e você parar o processo no meio, porque se você corromper a sua BIOS, dependendo do jeito que você corromper a sua BIOS, é recuperável, mas se você corromper a sua BIOS de uma forma que não é recuperável, você acaba inutilizando a sua placa-mãe. E se você for muito paranoico, você pode usar um no-break quando você está dando update de firmware para não correr esse risco. E agora que você sabe como a BIOS funciona e você sabe quão perigoso é você fazer um firmware update, então se você está usando uma BIOS com um firmware e você não vê motivo para trocar o firmware da sua BIOS, precisa mexer nisso, a não ser que adicione funcionalidades ou coisa assim. Por exemplo, a minha placa-mãe antiga, se você atualizasse o firmware da BIOS, você conseguia usar o dual boot. Se você não atualizasse, ele só conseguia botar no Windows quando você instalava o dual boot. Então eu atualizei o firmware para conseguir usar o dual boot. Tá aí, ó, se você tiver alguma funcionalidade que você queira usar e isso é uma funcionalidade importante para você, atualize. Agora, se não tem nada importante que você vá querer fazer, só vai atualizar o firmware por atualizar, não necessariamente seja uma boa ideia. Antes de terminar o vídeo, eu vou lembrar vocês que você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou se você preferir, o lugar onde a gente responde mais rápido é via as DMs do Instagram, que o link tá aqui na descrição. Bom, é isso. Eu espero ter explicado para vocês o que é BIOS. Aproveitei e expliquei um pouco sobre update de firmware de BIOS. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal pelo logo que tá aparecendo aí na tela. Dá uma olhada nesse vídeo, que é o último vídeo que a gente lançou aqui no canal. Dá uma olhada nesse outro vídeo, que é o vídeo que o YouTube tá recomendando para você. Não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do canal que estão aqui na descrição. E até o próximo vídeo.